case, por exemplo, de uma crise muito bem gerida, a gente tem agora da Artemis 2. Verdade. Esse é um baita case e que eu até escrevi no meu LinkedIn, escrevi sobre essa questão de como essa crise foi gerida pelas pessoas que estavam lá dentro, porque elas demonstraram que não é o astronauta, não é a NASA, não é a tecnologia, mas são elas, é o relacionamento delas. Se elas estão felizes, estão tristes, se elas estão comendo Nutella. Se eu não preciso mais estar com o meu cabelo preso, eu posso estar com o meu cabelo tudo para cima. O storytelling das pessoas, e isso é algo que reacende a esperança. Quando a gente não é mais, olha, a tecnologia tal, a corrida dos Estados Unidos com a China. Não, quando você coloca as pessoas para contarem a vida delas, quem elas são e como vai ser isso, é uma história de muito sucesso. Essa crise que eles tinham um país totalmente dividido, com um presidente muito doido, e de repente E nem vamos chamar ele de lunático. Não podemos, né? E assim, uma situação de altíssimo risco, né? E eles fizeram. E hoje, de manhã, inclusive, eu estava vendo, eu tô seguindo o Instagram de todos eles, que eles são geniais, os astronautas, né? O que eles falaram sobre lá? Que a gente se sente pequeno. Qual é a lição que eles deram? A lição é que nós todos somos parte desse planeta, que é tudo sistêmico. Quando a gente olha a Terra lá, isso me lembrou uma astronauta, Carol, que em 2019 eu vi no SXSW e que ela era poetisa. Você lembra? Você estava comigo, eu acho. E a gente ouviu ela fazendo poema, né, no espaço. E é uma coisa louca, assim, de pensar que a gente viu o ser humano, assim, a fragilidade e a potência do ser humano dentro de uma espaçonave, indo além da Lua, né? Então, esse é um case muito legal, as nossas histórias reais. Então, eu falo para você que as crises mais difíceis são aquelas que a gente tem que administrar perda de vidas, e toda crise, para você gerenciar, você depende da gestão emocional das vidas que estão envolvidas. Esses são os conselhos que às vezes ficam muito doidos também e não conseguem gerenciar nada porque todo mundo fica à beira de um ataque de nervos, são os boards, são os CEOs, porque no fundo nós somos humanos. Então, se a gente não conseguir administrar esse eu, não vai adiantar nada, né? Então, é como assim, você, na hora que você não está bem, você tem que ter um terapeuta, um psiquiatra, ou sempre. Eu, na realidade, acho que a gente tem que estar sempre não consigo em dia, né? Mas eu me lembrei dessa crise e eu acho que ela é genial para a gente contar. Eu via hoje um dos astronautas no Instagram dele, eu não me lembro o nome dele, mostrando como ele foi recebido pelos filhos. Então tem lá o cartaz que o filho fez em casa, e aí tinha um bolo, ele como é bom estar em casa, e ele contando a vida dele, entende? Então assim, isso é o que gera confiança. Nesse mundo que está todo mundo frágil, eu me conecto pela história do outro. Que assim seja. Então a gente termina esse bloco, eu lembrei de uma música, somos todos poeira estelar que ousamos nos encontrar. Bom, Patrícia, nós temos um bloco que chama Caso do Acaso. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Patrícia, qual a pior crise de reputação que você já acompanhou? Nossa. Pior crise de reputação que eu já acompanhei foi a crise de Brumadinho. Foi uma crise que envolveu muitas mortes e também crise de companhia aérea, de acidente aéreo. Foram as mais pesadas para mim pelas perdas, né, pelas vítimas. Patrícia, qual é o melhor caso de reputação de crise com o qual você já trabalhou? O melhor caso, Carol, são muitos casos, mas tem um caso de uma escola que teve um problema muito sério de racismo e ela conseguiu superar todos os seus problemas, gerando um compromisso público depois de enfrentamento ao racismo. Foi uma escola muito corajosa, que poderia ter escondido tudo, e ela fez o contrário. É muito raro você ver empresas que queiram, durante a crise, já assumir compromissos, porque elas ficam muito refém das investigações. E os compromissos são feitos depois. Nesse caso, não. Nesse caso foi durante a crise, já assumir compromissos, né? E casos de preconceitos e casos de afrontas a direitos, eles acontecem independente do board gostar ou não, da gestão querer ou não, eles acontecem porque eles dependem das pessoas também, mesmo quando as empresas têm políticas. Então, quando as empresas assumem compromissos durante a crise,
elas conseguem não apenas reconquistar a confiança facilmente e evitar o cancelamento. A gente não falou sobre cancelamento, mas esse é um tema que... Dá uma palavrinha. Cancelamento é o grande medo hoje. Ele é o grande medo de todas as crises, é o ser cancelado. Então, as empresas, elas muitas vezes partem para o silêncio, porque se elas comentarem, ou elas vão ser julgadas pelo partido A ou pelo partido B. O Brasil é 50-50. E tudo hoje é dentro dessas caixinhas. Então, esses cancelamentos que a gente está vivendo, eles acabam gerando, muitas vezes, medo de posicionamento, posicionamentos mais frouxos, posicionamentos mais que não vão gerar transformação e que não vão gerar também renovo de confiança. Então, eu preciso ser cancelado? Não, mas você precisa assumir compromisso. E quando a gente assume compromisso, a gente vai desagradar. Não tem nenhuma decisão que a gente tome que a gente vai agradar 100% das pessoas. Unanimidade é burra, não é? Já dizia o poeta. Unanimidade é burra. Então, os cancelamentos, eles geram mais do que tudo medo. Então, de novo, a gente tem que fazer análise de contexto, mas tomar, sim, posições. É fundamental. Os cancelamentos serão menores se a gente tomar posição. Então, já deu a dica aqui, mas qual é a sua dica, em poucas palavras, para quem precisa lidar com uma crise de reputação? A primeira coisa é você identificar de onde está vindo a sua crise de reputação. Ela não começa a acusar a imprensa está dizendo isso, olha, é o meu concorrente. Entenda primeiro a sua crise. Não saia querendo acusar ou negar, né? Ou não entre no luto. É muito importante você ter essa força, buscar um time de conselheiros de verdade, que possam te aconselhar, que te dê o conselho dos conselhos, que é, de fato, ter um time multidisciplinar, com autonomia, com transparência, para sair da crise mais rápido, para sair da crise firme e não como um Frankenstein, né? A gente pode sair da crise com um monte de esparadrapo, mas você pode sair da crise também com ninguém se lembrando depois como foi a crise, mas só o resultado que ela gerou, né? Então, você ter esse board para aconselhar e autonomia para a gestão tocar com especialistas é um caminho para sair da crise, além de todos os outros que a gente falou, né? Então, muito obrigada, Patrícia, pela sua aula, pelas suas dicas, por abrir a porta desse board relacionado à comunicação, à gestão de crises. E eu queria terminar aqui, a gente tem um pequeno bloco chamado Te Dou um Conselho, onde a entrevistada traz dicas de leitura, filmes, viagens, enfim, tudo que você acha que vale a pena deixar, dividir com as pessoas, para que elas criem repertório para além da sala dos conselhos e dos PowerPoints e dos temas duros da companhia. Dá umas dicas pra gente. Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo gosta de Black Mirror. E um episódio que de fato, eu uso muito nas minhas aulas e vale muito a pena você olhar agora com o olhar da gestão de crise, é o episódio 1 da primeira temporada de Black Mirror, tá? Então, 1. Não tem erro, assiste lá e depois a gente pode conversar lá pelas redes sociais do Conselho dos Conselhos, mas ele fala sobre uma crise envolvendo o primeiro-ministro, supostamente, numa recriação, uma ficção, primeiro-ministro da Inglaterra. Então esse eu acho que vale muito a pena. A outra coisa que é muito recente, é acompanhar toda a boa crise, a crise bem gerenciada da NASA. A NASA muda seu patamar, inclusive com uma marca que tinha muito antagonistas, por ser uma marca americana, muito representativa da supremacia americana, e ela muda agora com uma crise muito bem gerenciada, colocando o centro de tudo o ser humano. Livro para vocês lerem, assim, tem muitos livros, mas tem o meu livro, posso fazer propaganda? Então, o meu livro é Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Lá tem um capítulo sobre crise, e tem um novo livro que está chegando, e logo, logo eu vou falar sobre ele, mas eu estou concluindo um livro só sobre crise, que vai chamar... Na Crise, Saiba Contar Sua História, me deu até um branco, que fala um pouco sobre o que a gente falou aqui. Essa é novidade, isso não conhecia. E a Carol falou de um livro que eu acho super incrível, né? Eu já baixei no Kindle, o Mentoring. É sensacional, porque ele traz a questão de você se sentir muito mais do que acolhido, mas pertencendo a algum lugar para evitar crise. E eu diria, Carol, que você tem uma literatura muito farta de crises hoje, que são as empresas que estão hoje não se comunicando.
Eu sempre sugiro você olhar nos noticiários das crises que estão o tempo inteiro, quem está se comunicando muito bem, quem você confia e quem você não confia e por quê. Por que você não confia nessa história? Por que você tem o pé atrás? Sabe o que fala assim, não confio nessa pessoa? Por quê? O que te faz não confiar nessa pessoa? Isso ajuda muito na hora que a gente está gerindo uma crise. As nossas crises e as crises das empresas às quais a gente está em conselho ou a gente está como executivo, né? A confiança é o principal indicador. Eu ter confiança ou não ter confiança. E como conquistar confiança na hora em que a gente está com problema de relacionamento, ou com problema de fato na ponta, um problema de habit, seja qual for o problema. A confiança é um ponteiro muito importante para a gente poder estar o tempo inteiro se instigando, fazendo esse teste. E outra dica, Carol, é fazer teste de crise. Então, não tem como você, só quando o avião cair, você vai ver quem é o bom porta-voz para encarar as câmeras. Só quando a sua empresa tiver que encarar uma audiência no CAD ou uma audiência pública, se você sabe, está preparado realmente para prestar contas. Então, como eu falei, o teste de atentado terrorista ou não, você pode fazer agora. Eu sempre prefiro pecar pelo excesso. Então, qual é o seu 11 de setembro? Qual é o 11 de setembro, o pior cenário que pode acontecer na sua empresa? Isso é o mapa de vulnerabilidade crítico. Vamos testar isso? Se a gente testar esse e a gente sair bem, os outros vai ser muito mais fácil.